Estaremos dando a segunda aula sobre adoração. Era para o reverendo Misael estar aqui dando essa aula, mas ele teve um compromisso meio que urgente da JET, Junta Educacional Teológica, da Igreja Presbiteriana, e como eu sou um dos professores da matéria, eu fiquei com essa aula. Eu só quero recapitular um pouco, para os que estavam aqui na aula passada. Nós falamos na primeira aula, foi a introdução da introdução. Então, se você não esteve aqui na aula passada, fique tranquilo, porque perdeu coisas, mas nada do que você perdeu não vai deixar de ser recapitulado aqui. E antes de nós iniciarmos essa segunda aula, eu quero só contextualizar cada um aqui do seguinte. A aula passada foi uma aula introdutória. E o que nós vamos trabalhar nesse curso é o seguinte. Os 7 momentos de adoração que nós temos na Bíblia. Você está vendo esse gráfico aí. Hoje a aula que nós teremos é antes da queda. Ou seja, essa aula é muito importante pelo seguinte fato. Muitas das coisas que nós temos hoje, nós temos que nos perguntar o seguinte, né? Como é que Deus originalmente projetou tais coisas? Adoração. Como ele projetou para que os seus servos o adorassem? Como ele projetou para que o homem se comportasse respondendo a sua palavra? É o que nós vamos ver hoje nesse tópico. Gostaria muito que vocês prestassem atenção nesse tópico de hoje, pelo seguinte. Tem muita coisa na Bíblia, fugindo até do tema de adoração, que você fala assim, poxa, mas por que isso é assim? Por que esse detalhe é assim na Bíblia? Por que isso aqui é tão diferente da cultura que nós temos? A resposta é uma só. Nos poucos versículos que nós temos em Gênesis ali, antes da queda da raça humana, nós temos ali, eu posso dizer assim, a perfeita orientação de Deus para como nós devemos cultuá-lo. Antes de iniciar também, abrindo um texto, nós temos que sempre voltar às bases do que a Bíblia nos ensina, né? Primeiramente, nós aprendemos aqui antes da queda, e temos introduzido isso nas aulas, o seguinte. Quem dita como nós devemos adorar a Deus é o próprio Deus, por intermédio da palavra, da Escritura. Por que isso é tão importante? Porque o homem sempre vai ter a necessidade de adorar alguma coisa. Nós temos a tendência a adorar coisas. Quando houve a queda, por exemplo, por mais que Deus nos criou para adorá-lo, aí vem a queda. A queda rompe o relacionamento entre Deus e os homens. Embora os homens já nasçam em pecado hoje em dia, nós ainda temos no nosso coração aquele estímulo para adorar alguma coisa. Ainda há no coração do homem isso. Isso é muito perigoso. Por que existem tantas religiões, tantas coisas, e tantos deuses, e tanta coisa? Porque em toda a história o ser humano nunca ficou sem religião, independente da cultura, independente se fosse um índio isolado numa floresta, isolado numa ilha, sempre ali naquela cultura houveram deuses, houveram situações, o homem sempre adorou alguma coisa, porque ele tem esse ímpeto impresso na sua alma, pela criação, de adorar alguma coisa. E por que isso é perigoso? Pelo seguinte fato. Deus, ele não deixou a adoração a cargo do homem. Ele diz na Bíblia, a Bíblia revela como Deus quer ser adorado. Isso é extremamente importante, nós vamos estar vendo nessa aula. E só para contextualizar aqueles que não estiveram aqui na aula passada, como nós falamos de adoração, a Bíblia não fala de adoração em um ato específico. Isso também é adoração. Mas não é só aquele momento de louvor na igreja. A Bíblia mostra a adoração, como nós vamos ver aqui hoje, como algo completo. É uma vida dedicada completa a Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que nós veremos, nós vamos começar, é claro, ali antes da queda em Gênesis. Por gentileza, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 3. Por favor. E nós vamos fazer algumas leituras. A primeira coisa que nós vemos aí em Gênesis é o seguinte. Nós já vamos ler, mas nós vemos que a criação, ela teve toda uma organização, né? Você vê aí como está projetado essa ordem. Você tem primeiro a ordem de Deus, o cumprimento da ordem, ou seja, as coisas que iam acontecendo, a avaliação de Deus do que foi feito, ele declarando que aquilo era bom. Em quarto ponto, nós temos a classificação da obra de Deus. E em quinto, é a declaração de término do dia, quando Deus estava estabelecendo
ali o que era cada coisa feita em cada dia. Vamos ler por gentileza, eu vou convidar você para ler junto comigo Gênesis 1, no versículo 3. Nós vamos ler vários versículos, na verdade, vamos ler todos juntos. Gênesis 1:3 disse assim, ó, vamos ler juntos? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Gênesis 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. Gênesis 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E Gênesis 20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E por último, Gênesis 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Não fecha a Bíblia não, meus irmãos, mas deixa atenção aqui. Nós vemos na ordem da criação, como nós lemos aqui, todas essas coisas. Deus diz, Deus lança a sua palavra e diz, haja luz, haja isso, haja aquilo. E qual que é a resposta do universo? Quando eu digo universo, a resposta de Deus, né, da criação. Deus fala e o que acontece? A resposta, a sua palavra, é que as coisas aconteçam. Ou seja, tudo dentro do universo, criação do céu, da terra, do homem, dos animais, tudo acontece em resposta à palavra de Deus. Se nós fôssemos ler ali, e teríamos muitos versículos para ler, por exemplo, Salmos e tantas outras coisas, veríamos que a Bíblia revela que tudo foi criado com apenas um propósito, que é glorificar a Deus, que é para a glória de Deus. Então, desde os céus, a terra, as pedras, que são coisas inanimadas, tudo isso tem um único propósito, glorificar a Deus. E tudo isso glorifica a Deus em resposta à sua palavra literalmente, de criação. Então nós podemos concluir a seguinte questão. Toda adoração que existe, ela é uma resposta à palavra de quem? Deixa eu acordar vocês aí, fazendo perguntas. A palavra de quem? A palavra de Deus. Então, a nossa adoração como homens, e nós vamos ver isso aqui já já, a nossa adoração, nós seres humanos, quando adoramos, nós temos que adorar em resposta à palavra de quem? A palavra de Deus. Então, o princípio da adoração é o seguinte: a adoração é uma resposta à palavra de Deus. Assim na criação e assim é nos dias de hoje. Ou seja, nós adoramos em resposta no que contém na Bíblia. Nós adoramos em resposta daquilo que Deus nos ordenou na palavra dele. Da forma que ele orientou, da forma que ele disse, da forma que ele especificou na palavra dele. Não fica a cargo da imaginação humana, não fica a cargo do que vai ser melhor, não fica a cargo de uma estratégia de marketing, isso na verdade é antibíblico, não fica a cargo daquilo que vai deixar as pessoas mais comovidas, não fica a cargo daquilo que é mais da última moda, não fica a cargo de nada disso. Adoração é simplesmente um fato, que nós adoramos em resposta à palavra de... Se você memorizar isso nessa noite aqui, já vai ser de bom tamanho. Adoração, ela tem um padrão e ela é resposta à palavra de Deus, sempre na palavra de Deus. Com isso, nós caminhamos para a seguinte questão, né? Como dissemos, o cosmos surge de acordo da palavra de Deus. Então nós temos algumas outras situações na Bíblia que nós vamos falar aqui, que é o seguinte. Eu vou ler com vocês. Em Gênesis 2:7, nós vamos fazer essa leitura. Nós temos algumas coisas muito interessantes no Jardim do Éden. Então, primeiramente, antes de lermos, lá no Jardim do Éden, antes da queda, nós temos que analisar todos os pontos ali. Deus cria os céus, a terra, cria todas as coisas, cria o homem. E naquele jardim havia uma árvore, que é a árvore da vida, que é considerado um dom sacramental. E o que isso significa? Primeiramente,
Um sacramento é uma coisa material que aponta para outra espiritual. Essa palavrinha difícil, né? Poxa, o que é sacramento? Sacramento é uma palavra utilizada desde os primeiros séculos para falar das coisas sagradas. E às vezes quando a gente fala sacramento, às vezes quando as pessoas vêm à igreja presbiteriana e você vê a gente lendo o credo apostólico, né? Algumas coisas desse tipo, as pessoas falam, pô, esse negócio é coisa de igreja católica, né? Alguma coisa desse tipo. Na verdade é o seguinte, por exemplo, o credo apostólico que nós lemos muitas vezes na igreja. O credo foi criado no século III. E a igreja era bem fiel a Deus no século III. Estavam ali os discípulos dos apóstolos. Se a igreja católica também usa o credo apostólico e se desviou lá para alguns séculos para frente, o credo apostólico não tem nada a ver com isso. Ok? O credo apostólico não tem nada a ver com isso. Ele é uma herança cristã. Ali originário mais ou menos do século III. Então, o que é um sacramento? Sacramento é uma coisa... É uma coisa material que aponta para outra espiritual. A Santa Ceia é um sacramento? Sim. Ela aponta para aquela ceia no céu e ela aponta para Cristo. O batismo é um sacramento? Sim, o batismo é um sacramento. São coisas físicas, visíveis, que apontam para coisas espirituais. Em Gênesis 2,7, nós lemos o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos ali no relato de Gênesis essa árvore. Por que essa árvore é importante? Estou citando ela. Porque a árvore da vida ela era um símbolo de imortalidade que seria dado a Adão, se ele continuasse no primeiro estado. O jardim do Éden tinha como intenção a árvore da vida, que representava a vida eterna, representa a vida eterna, a comunhão entre Adão e Deus. Na verdade, nós podemos fazer essa colocação exatamente como está aí. Adão comungava com Deus, né? Como nós fazemos a ceia, ali estava em comunhão com Deus por intermédio daqueles elementos representados ali no jardim. Isso é muito interessante. Então nós vemos no início, ali antes da queda, que todas essas coisas apontavam para outras coisas. E nós temos uma coisa importante sobre a árvore da vida também, que a árvore da vida ela aponta para Cristo. A árvore da vida é Cristo, aliás, o único autor da vida eterna. Por que eu estou destacando isso aqui? Liturgia, meus irmãos. Nós vamos falar sobre essa questão de sacramentos, de liturgia e tantas coisas um pouquinho mais para frente desse curso. Mas eu quero destacar aqui para você, falando a respeito da árvore da vida, que também vemos lá em Apocalipse, ela descrita no Novo Céus, o seguinte, eu acho importante destacar isso. Por mais que houve a queda, o que vivemos hoje, o Cristo ter ido à cruz, isso não é um plano B de Deus, ok? Isso não é um plano B. Deus não criou o seu projeto, o homem, o projeto de Deus fracassou e Deus criou um plano B. Não entenda dessa forma, ok? A Bíblia nos fala que desde a eternidade, o que é eternidade? É antes da criação? Não. A eternidade não tem tempo. A eternidade é lá onde somente Deus vive. Lá na eternidade, Deus já determinou as coisas que iriam acontecer. A Bíblia diz que Cristo foi sacrificado desde a eternidade. E que tudo que acontece nessa terra é para a glória de Deus. Ok? Então, a queda não foi um plano B de Deus. Mas vamos dar sequência nisso. Então, nós temos ali também em Gênesis, no relato antes da queda, nós temos primeiramente Deus estabelecendo o homem respondendo a Deus com adoração por intermédio do seu trabalho, por intermédio da comunhão, comungando com Deus. O homem ali sendo beneficiado pela sua aliança com Deus. Nós temos tudo isso na criação. E na criação nós temos outra coisa muito interessante também do que chamamos da agenda da adoração. O que é esse negócio de agenda da adoração? Vamos ler Gênesis 2, 1 a 3, por favor. Diz assim, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo,
a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Vamos ler juntos o 3? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então nós temos aqui na agenda da adoração também algo interessante. Isso é importante nós destacarmos. Nós temos na ordem da criação os dias que Deus separou, e nós temos a revelação do sétimo dia. A observância do dia de descanso faz parte da adoração antes da queda. Tudo isso aqui que nós estamos falando aqui hoje, deixa eu só falar isso para você não ficar perdido aí. Essa aula aqui, a aula passada foi a introdução do curso. Essa aula aqui é praticamente a introdução das outras aulas. Por quê? Você perguntar para mim, Felipe, isso aí está falando do sábado. Nós temos que guardar o sábado nos dias de hoje? Não. Mas só que isso aqui tem uma importância. Essa questão do sábado, em outra aula nós vamos falar sobre isso. Mas qual que é o objetivo dessa aula? É destacar o quê? A questão de um dia de descanso não é uma coisa da lei mosaica, ok? Não é uma questão da lei mosaica. A questão do dia de descanso não foi dada a Moisés. Isso está na lei mosaica, mas a questão do descanso, o dia de descanso, isso foi dado antes da queda. Ou seja, na ordem da criação, nós temos esse dia de descanso. E o que esse dia de descanso representa? Isso aqui representa que desde a criação, da parte original da criação, Deus estabeleceu um dia, que na verdade Deus tem que se adorar todos os dias, mas um dia, e que aquele dia é um dia específico, onde os escolhidos de Deus, o povo de Deus se reúne, e naquele dia Deus é adorado. Deus deve ser adorado e nós devemos cultuar, se possível, todos os dias. Eu digo como igreja, assim, juntos. Mas existe um dia que no Novo Testamento é o dia do Senhor, que é o domingo do Senhor. Você lê no Testamento ali, inclusive, Deus mesmo apontando para esse dia especial, porque nesse dia muitas coisas aconteceram, como nós vemos ali o Pentecostes, muitas coisas aconteceram no domingo. No domingo nós temos o dia do Senhor. Por que esse é um dia especial? A Bíblia diz. A Bíblia destaca que 6 dias o homem trabalha, um ele descansa. Esse descanso é para quê? Ainda que ele tenha agenda corrida, seja um alto executivo, se esse homem teme a Deus, esse homem é cristão, ele não tem tempo para nada, embora é necessário que nós tenhamos tempo para Deus todos os dias. Mas ainda que uma pessoa seja extremamente corrida, 24 horas do dia comprometido, essa pessoa, pelo menos neste dia aqui, ela tem que parar. Para quê? Para cultuar a Deus como igreja, para invocar o Senhor, para meditar nas coisas de Deus. Ok? Ah não, mas isso aí está estranho. Isso é bíblico. Isso é bíblico que está antes da criação. Na verdade, muitas coisas que nós vamos ver aqui nessa aula hoje, é capaz que, se nós formos levados pela lógica e pela cultura, a gente fala assim, oh, que coisa estranha, mas a gente tem sempre que partir do seguinte princípio: quem regula a nossa vida é a palavra de Deus. Quem nos diz como cultuar, como foi exposto aqui no início, é Deus. E falando ainda do dia de descanso, o dia do Senhor é o dia separado para o Criador ser adorado. Mais coisas nós falaremos sobre isso nas próximas aulas. O próximo tópico que nós vamos ver aqui é o seguinte: a formação divina dos adoradores. Vamos lá para Gênesis 1, 26 e 27. E é aqui onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, nesse tópico que dá um link para o próximo. Aí diz assim, ó: formação divina dos adoradores. Vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem. Preste atenção. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós temos aqui nessa passagem o seguinte. Quando vocês forem pegar as aulas sobre interpretação bíblica, sobre hermenêutica, vocês vão ver que na linguagem antiga, ou seja, no hebraico, no português, quando nós queremos escrever alguma coisa e destacar, o que a gente faz? Tipo o negrito, né?
Tá bom, faz igual eu fiz aí, né? A gente dá uma destacada ali com uma cor, alguma coisa desse tipo. No hebraico, quando eles querem destacar alguma coisa, eles repetem. Na cultura deles, às vezes, há uma repetição de palavras. E isso é para frisar bem. Nesse versículo, no versículo 27, nós temos que a orientação que o homem foi criado em imagem de Deus. Né? Se nós pensarmos literalmente em uma imagem, para que uma imagem serve? Fala para mim. Uma imagem, você pega vou dar um exemplo para você. Lá em São Paulo, tem numa cidadezinha do interior também ali próximo, chama Ferraz de Vasconcelos. Alguém conhece Ferraz de Vasconcelos aqui? Já foi lá? Alguém foi? Não? Já foi? Então é o primeiro Rio Pretense que eu conheço que já foi lá. Que é um fim de mundo que nem nunca foi. Mas enfim, lá em Ferraz de Vasconcelos, nós temos uma espécie de uma estátua, que é a estátua do desbravador ali, o cara que fundou a cidade, né? Eu não me recordo o nome dele. Bom, deve ser Vasconcelos, o sobrenome dele, pelo menos. E o que eu quero dizer? Aquela imagem, ela destaca o original. Depois de muitos séculos, quem olha aquela imagem fala assim, poxa, quem é esse? É tal pessoa, é o fundador da cidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Uma imagem existe para exibir o original. Deus vem e cria o homem com qual propósito? Sim, para a sua glória. Só que a intenção original de Deus é que o homem, feito à sua imagem, exibisse, glorificasse o original. A ideia é que quem olhasse para o homem, antes da queda, o homem como um ser que Deus colocou sobre todas as coisas, e visse a postura do homem, o homem glorificasse o original. É para a glória do original. Aponta para o original. Ou seja, uma imagem representa o original. Não leva imagem para o lado do idólatra, não, porque não é sobre isso que estamos falando. É o propósito da criação. Então, quando nós falamos sobre o homem ter sido criado à imagem de Deus, nós entendemos algumas coisas. Primeiramente, quem foi criado para glorificar a Deus? Todas as coisas, mas de uma forma específica. O homem. Foi o homem. Não há nenhuma outra coisa que não seja o homem. O homem foi criado para glorificar a Deus, então, é o ponto-chave que eu quero chegar aqui, é o seguinte: para glorificar a Deus com a sua vida. Deus não glorifica a Deus, o homem não glorifica a Deus em 1h30 em uma reunião. O homem não glorifica a Deus somente com um canto, com louvor, isso também é adoração. Mas a Bíblia nos mostra, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, e especificamente nos primeiros capítulos antes da queda, que o homem foi feito em imagem de Deus, para que na totalidade do seu ser, ele glorificasse a Deus. Ou seja, o homem glorifica a Deus no seu trabalho, cuidando do jardim, como nós vamos falar já sobre isso um pouco, sendo o gerente de Deus ali. O homem glorificava a Deus na comunhão com Deus, na comunhão com Deus, glorificava a Deus obedecendo a Ele, na questão de mantendo aquela aliança que foi feita com o próprio Deus. Então o homem glorifica a Deus dessa forma. Como é que eu e você glorificamos a Deus? Na hora do momento de adoração no culto? Sim. Mas nós glorificamos a Deus no nosso serviço, no nosso trabalho, todos os dias, em todos os momentos. E partindo disso, eu quero ler algumas passagens com vocês aqui, que são depois da queda, mas que nos dão a entender muitas coisas. Gênesis 4, do 1 ao 5, nós temos a seguinte colocação aqui, né? Essa história aqui que acredito todos conhecem. Diz assim, ó, Gênesis 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Vamos ler, lê comigo, por favor, a parte B do 4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua... aí diz assim, ao passo, vamos ler juntos, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Até aí deu, meus irmãos. Olha, veja bem, olha que interessante isso. A Bíblia fala que quando Abel foi levar sua oferta a Deus, Deus aceitou primeiro o quê?
Está escrito aí. Abel, sua oferta. A Bíblia não está falando aqui só de uma oferta, de uma oferenda a Deus. Aceitou Abel. E Deus não aceitou a oferta de Caim. Olha o que diz, ó. Agradou-se o Senhor de Abel sua oferta. No 5, ao passo que Caim e de sua oferta. Ó, Caim e de sua. Caim e de sua, ou seja, primeiro Caim e de sua oferta, o Senhor não se agradou. O que essa passagem nos mostra? Veja bem, adoração é isso. Adoração nunca é um ato isolado. Adoração bíblica, em parte alguma da Bíblia, você vai encontrar adoração bíblica como um ato isolado. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Porque Caim não era um adorador. Por que Caim não era um adorador? Porque Caim não vivia, com certeza, como nós vimos na sequência da narrativa, a vida dele não era uma vida entregue a Deus. Ele não adorava a Deus com o resto da sua vida, então aquela oferta dele foi algo inútil. Ok? Quer ver uma outra passagem no Novo Testamento, que eu acho importante destacar? Mateus 5, 23, por gentileza. Mateus 5, 23, por favor. Como eu conheço gente que corre dessa passagem aqui, viu? O medo. Mas... E quando eu falo gente, estou falando de pastor, de pregador mesmo. Diz assim, ó. Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Ou seja, mais uma vez nós temos o mesmo princípio no Novo Testamento. Olha, você veio trazer uma oferta, nossa, que lindo. Mas se você tem um problema com relacionamentos, e já vamos falar sobre isso, com o mandato social, se você tem um problema com um relacionamento, algo desse tipo, tua consciência não está bem, isso não está certo, sabe? Você sabe que você tem um problema. A orientação bíblica é o seguinte: faz isso depois. Primeiro vai lá se reconciliar, coloca a tua vida, corrige tua vida como adorador, como servo de Deus, e depois vem e faça isso. Por que é importante destacar isso, meus irmãos? Em primeiro lugar, isso tem que entrar na nossa mente de uma forma grandiosa, porque nos dias de hoje a nossa cultura atual foge muito disso. As pessoas entendem a adoração como algo isolado. A adoração não é algo isolado. Ele não é aquele momento ali que eu choro, eu derramo lágrimas, e muitas vezes essa lágrima nem é o Espírito Santo de Deus, pode ser, sei lá, a música é bonita, o ritmo, alguma coisa desse tipo, entendeu? O momento que eu estou vivendo, enfim, a adoração é algo constante. No último curso que nós tivemos aqui, teve uma aula do reverendo Renato, que eu achei muito interessante. Nós falamos sobre dopamina, que é o elemento químico que libera a sensação de prazer no cérebro. E depois, no lanche, alguém fez a seguinte pergunta. Foi o seguinte, assim, né? Como que eu sei que isso aqui é a dopamina ou é o Espírito Santo? É simples. A resposta está aqui, naquilo que lemos. Quando é uma coisa de Deus, a mudança, a conversão, a transformação, ok? O resto da vida da pessoa condiz com aquilo que ela faz no culto. Ela não representa numa reunião. Mas quando uma coisa não é vinda de Deus, é como Caim. É feito naquele momento ali uma oferta, mas Deus não recebe, é uma coisa passageira. Enfim, isso aqui é importante porque isso aqui derruba também toda aquela ideia de barganha com Deus, sabe? Essa ideia comum, atual, fazer uma barganha com Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma oferta, vou fazer aquilo outro. Olha, não adianta, ou você é convertido, inclusive segundo os padrões do Novo Testamento, estude o Novo Testamento. Se você não nascer de novo, não adianta você fazer nada. Isso vai ser dito nas próximas aulas, nós vamos entrar nesses assuntos aí. Bom, o que nós vamos chegando não a conclusão da aula, mas caminhando para isso, nós temos que entender o seguinte. Ali em Gênesis, nós temos 3 coisas resumidas, que são os 3 mandatos que Deus nos deu. Já vou deixar claro uma coisa para vocês. Eu não vou me aprofundar nessa questão dos 3 mandatos, porque isso vai ser falado, abordado e aprofundado grandemente na segunda aula hoje. O reverendo Renato vai estar dando aqui aula sobre o livro de Gênesis. Eu quero deixar claro para você que o livro de Gênesis e o curso de adoração, eles andam juntos em uma aliança, e é extremamente importante que você assista. Eu vou fazer até um apelo para você.
Felipe, eu não vou fazer o curso de Gênesis. Peço que faça, mas eu não vou fazer o curso de Gênesis, não vai dar, eu tenho um compromisso depois das 9 da noite. Pelo menos hoje, fica após para a segunda aula, para você absorver bem isso aqui vai ser interessante. Mas nós temos na Bíblia esses 3 mandatos que foram dados ao homem ali antes da queda. Primeira coisa, o mandato espiritual. O que é o mandato espiritual? O mandato espiritual resume-se em obediência a Deus. Todas as vezes que uma pessoa quebra um mandamento, quebra a lei de Deus, ele quebra uma ordenança bíblica, desobedece no geral, essa pessoa está quebrando, ela está desobedecendo, ela está quebrando o mandato espiritual. Ela está quebrando aquilo que foi ordenado por Deus no jardim, por toda a Bíblia. Em um segundo momento, nós vemos o mandato social. O que é o mandato social? Tem a ver com o que falamos agora, as passagens que lemos, sobre amar ao próximo. Então, a adoração tem a ver com o mandato espiritual, que é obediência a Deus, por toda a nossa vida. Tem a ver com o mandato social, que é sobre amar ao próximo, ou seja, a nossa vida com o próximo. E tem a ver com o mandato cultural, que é trabalhando como gerente de Deus. Adão gerenciava o jardim do Éden, dando nome aos animais, cuidando de tudo ali, fazendo tudo aquilo que Deus confiou a ele. Como nós cumprimos o mandato cultural hoje? Isso vai ser bem abordado na aula sobre Gênesis. No nosso trabalho. Já ouviu aquela expressão assim? Cristão que é cristão não se envolve com cultura, não se envolve com política. Cristão que é cristão, tem gente que acha que na montanha, isolado, né? A Bíblia ensina algo muito diferente. A Bíblia ensina que o cristão ele influencia a cultura. É muito diferente. Inclusive, eu vou fazer um gancho em cima disso aqui. Se você está aqui revoltado com a política hoje no nosso país, meus irmãos, vou te falar uma coisa muito interessante. Alguns séculos atrás, na Inglaterra, a situação era pior que aqui. Era muito pior. Um pouco depois da Reforma Protestante. Era extremamente pior, a corrupção e tudo. Sabe o que resolveu? Houve um grande avivamento na Inglaterra. Não é avivamento religioso, ter uma igreja de cada esquina como no Brasil, não. Avivamento da palavra de Deus, que vem com arrependimento, com conversão verdadeira. E o que aconteceu? Aqueles cristãos começaram a migrar, cumprindo o mandato cultural. Tinha político, tinha pessoas na parte do governo, pessoas na cidade, pessoas para todo canto. O que aconteceu? A coisa foi mudando. A Inglaterra é o país que é hoje. Já voltando para essa época ruim de novo, né? Na questão moral, mas houve uma mudança total na Inglaterra. E no nosso país? Eu creio exatamente nisso. Que quando houver um grande avivamento, um despertamento espiritual, isso contagia e transborda por toda a nação. Mas o reverendo Renato vai falar muito sobre isso hoje. Enfim, nós podemos concluir com o seguinte. Antes de eu falar disso aqui, nós vamos entender o seguinte. Olha aqui por gentileza. Vamos recapitular os pontos que nós falamos aqui. Que é o que tem que ser a base dessa aula para você estar introduzido nela para o resto que vai vir. Nós temos o perfeito modelo de adoração antes da queda. Ali Deus revelou tudo como deveria ser. E tudo que falamos aqui está apontando para as próximas aulas que teremos, que vai ser bem mais aprofundado tudo que vamos falar. Então nós vemos antes da queda um padrão de adoração. Nós não temos antes da queda um modelo litúrgico de culto. Porque nós não temos aqui, por exemplo, Adão na Bíblia cantando e nem nada disso. Mas nós temos as bases, que é o que falamos aqui hoje. E a base principal é o seguinte. Eu quero que você memorize isso aí em pontos. Primeiro ponto. Adoração é uma resposta ao quê? Palavra de Deus. Não é o que eu penso. Na nona aula, se eu não me engano, provavelmente o reverendo Misael vai dar ela, nós vamos falar sobre isso. Por que o culto é como é hoje? Por que, por exemplo, na igreja presbiteriana nós temos algumas coisas que parecem diferentes? Por quê? Isso tem tudo a ver com a Bíblia, ok? Inclusive, você quer conhecer uma pessoa, se essa pessoa realmente é uma pessoa, não vou dizer convertida, que quem sabe quem é salvo, quem não é Deus, mas uma pessoa que tem uma compreensão espiritual, você analisa o seguinte: traz um visitante na igreja. Eu já tive essa experiência, já trouxe um visitante na igreja. Uma vez eu trouxe uma pessoa à igreja, essa pessoa falou assim pra mim, não voltou mais. Não gostei de lá. Por que você não gostou? Porque o louvor é assim, a moça do coral desafinou, porque isso aqui, porque aquilo ali. Aí teve um menino sem palma. Aí, não foi você não, viu, Carol, que desafinou.
A Carol é regente do coral. Ah, porque teve um hino que não tinha palma, o outro era muito lento e tal, tal, tal. Eu falei pra pessoa assim, sabe o que você faz? Vai no McDonald's, lá nossa, eles vão te atender porque isso não é culto. Tem até uma frase popular que diz o seguinte: nunca diga, hoje eu não gostei do culto. Que o culto não é oferecido a você, não é oferecido a mim, é oferecido a quem? Você quer ser bem atendido? Vai no McDonald's. Eu não estou dizendo de tratamento de igreja, entenda bem o que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: uma pessoa que não tem compreensão bíblica, ela olha a casca, ela olha o aspecto, a casca, ela olha a superfície da reunião. Tá entendendo? Ah, isso aqui, aquilo ali, aquilo outro, aquilo lá e tal. Uma pessoa com a compreensão bíblica, ela não olha a casca de nada. Ela quer entender por que isso é assim, por que aquilo é daquele jeito. E o mais importante, assim como quando você vai comprar um carro, você não vai fazer uma perícia no retrovisor, você está preocupado com o motor, que é o que importa. É verdade ou não é? Eu te aconselho o seguinte: preocupe-se com a palavra, preocupe-se com a mensagem. Então, eu estou dando todo esse rodeio para lembrar você o seguinte de novo: a nossa adoração é uma resposta à palavra de Deus, como foi no início e como é nos dias de hoje. Ela não é uma resposta ao que me agrada, ela não é uma resposta ao que é mais bonito, ela é uma resposta à palavra de Deus, ok? Segunda coisa que eu quero que vocês memorizem e vão embora, durmam hoje pensando nisso: adoração, ela é algo completo. Ela tem a ver com, sim, o momento, o auge, o ápice da adoração, que é quando a igreja está reunida adorando. Lembrando que a igreja, a Bíblia diz que a igreja não são essas quatro paredes. Elas são uma benção, mas igreja somos nós, a Bíblia coloca. Então, a adoração não é só isso, esse momento de culto, de cantar. Adoração é a minha vida no completo. Não dá para ter uma vida na igreja e uma vida fora. É o completo, é como foi com Adão e como é conosco e como é em toda a Bíblia. Bom, enfim, esses são os pontos mais importantes. Agora, um outro ponto para nós concluirmos, que nós aprendemos ali antes da queda, meus irmãos, é isso aqui. Quer ver? Vamos ler Gênesis 2:18, por favor. Gênesis 2:18. Diz assim. Inclusive, só deixa eu falar um detalhe para você. A única vez em Gênesis que Deus afirma que algo não é bom antes da queda, a única vez em Gênesis que tudo Deus criou, isso é bom, isso é bom, isso é bom. A única coisa na Bíblia que antes da queda Deus ele faz a sua conclusão, ele usa essa expressão que nós vamos ler aqui agora, isso não é bom, é nessa passagem que diz assim, ó, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí nós temos o início da narrativa sobre a criação da mulher. E aqui eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção. E depois você pode ler todo esse Gênesis 1 e 2 aí, que é importante refletir. Quando Deus cria... Vamos lá, Deus cria Adão. Ok? Então Deus cria a mulher por causa de Adão. Porque ele viu que Adão estava só, não era bom. Ele estava ali, ele não se identificava com nenhum dos animais. Com nada ali. Então ele vem e cria a mulher. E Deus deu para Adão a incumbência, ele deixou Adão como o gerente, o líder do jardim, dizendo: Adão, não coma daquela árvore. Quando Deus disse isso para Adão, Eva nem tinha sido criada ainda. Ficou a cargo vamos usar uma terminologia mais empresarial que agora, ficou a cargo do líder comunicar o liderado, ok? Deus disse isso para Adão antes de criar a mulher. Então ficou a cargo do líder criar o liderado. Você atrasou 5 minutos, João. Tem 5 minutos a mais. Então o que acontece? E dentro dessa narrativa, também temos o seguinte: Adão deu nome a todas as feras, todos os animais. E quem deu o nome a Eva, foi Deus ou foi Adão? De Eva, né? Foi Deus ou foi Adão? Foi Adão. Só a gente continuar lendo aqui. Foi Adão que deu. Deus poderia ter dado, mas ele deixou isso a Eva. A Eva deu o nome. E você está enrolando e rodeando por quê, Felipe? Nós temos dentro na revelação antes da queda o seguinte:
O texto aí diz assim, né? O texto não, o cabeçalho desse tópico. Adorando, ou seja, uma vida de oração. Exercendo ou submetendo-se à autoridade. O que eu quero dizer com isso? Deus, na queda, no plano original da criação, antes da queda, ele colocou cada coisa em seu lugar. Isso tem que ser entendido, porque isso vai ser falado mais lá na frente. O porquê da liturgia, o porquê da igreja ser isso, aquilo, aquilo outro. Deus estabeleceu uma coisa, um princípio muito importante que nós vamos ler aí agora. Eu quero que você leia comigo aí o que foi projetado. Tanto na relação conjugal, quanto no governo da igreja, a liderança é masculina. Cabe ao homem o exercício da autoridade. Ok? Não vai ficar só nesse ok, não. Vou ir mais a fundo aqui. Em 1 Timóteo 2:12, vamos lá, por gentileza, a nossa última referência. Nós temos o complemento dessa orientação. Primeira Timóteo 2:12. Todos acharam? Diz assim, ó. Vamos ler juntos? 1 Timóteo 2:12 até o 14. É Paulo dando orientações à igreja. Diz assim, ó. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão foi iludido. Não foi iludido, aliás, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Pode abaixar aí, por gentileza. Por que isso aqui é importante frisar isso aqui? Bom, nós estamos falando antes da queda. Deixa eu explicar algumas coisas para você aqui. Senão você, principalmente que é a mulher, vai falar assim: ih, a aula estava boa até agora, hein? Agora já não está muito boa. Presta atenção, vamos lá. Eu quero que você entenda que isso aqui é um princípio bíblico do seguinte: a Bíblia não recrimina mulher pregar, mulher fazer nada disso. A questão, o ponto bíblico é o seguinte, como Paulo diz aqui, ó: não permito que mulher exerça autoridade sobre o homem. Ok? Nós vamos entender o porquê disso já já. Em toda a Bíblia, nós entendemos o seguinte: a condição de liderança ela é dada ao homem, tá? Então vamos para a Bíblia. Você não vai ter um patriarca mulher, os 12 filhos, os 12 patriarcas. Você não tem nenhuma mulher ali. São homens. Os filhos de Levi, eles eram homens. Você não tem um sacerdote no Velho Testamento que não seja homem. Você não tem apóstolo que não seja homem, seja mulher, só homens. Você não tem na Bíblia nenhuma referência disso. Você tem na Bíblia mulheres que pregam? Tem, várias no Novo Testamento. Mas você não tem mulheres que exerçam liderança. Isso é importante destacar pelo seguinte: primeiro pelas próximas aulas que teremos, mas pela ordem da criação. Nós temos no Novo Testamento uma passagem que fala que a mulher deve cultuar, véu na cabeça e tal, e um monte de coisa. Ok, meus irmãos? Lembra dessa passagem? Por que nós não fazemos isso nos dias de hoje? Porque aquela foi uma orientação de Paulo específica para aquela igreja. Tem uma coisa que você vai aprender se você participar do curso de hermenêutica, interpretação bíblica, é que quando as pessoas, em teologia, quando você quer entender verdadeiramente o que a Bíblia diz, como há um abismo teológico de muitos anos, de séculos de diferença, a gente faz algo que se chama exegese do texto. Ou seja, vamos supor que fosse escrita nos dias de hoje aqui a Bíblia, e eu dissesse assim: bom, hoje meditando na página do meu notebook, e daqui 2000 anos, se não existisse notebook, vamos supor que o mundo regredisse, né? Que aconteceu? Iam ter que descobrir o que é notebook, senão alguém inventar que notebook... Vai saber se daqui 2000 anos notebook não é o nome de um lanche. É verdade ou não é? Então fala assim: nossa, aquele cara meditou olhando pro lanche dele. Não, não é. Você tem que saber o que aquilo significava naquele contexto. Então, fazendo uma exegese do texto, você entende o seguinte: aquilo era algo cultural da época, algo específico daquela época, foi uma orientação específica para aquilo. Depois falamos mais sobre isso. Mas quando Paulo fala a respeito da mulher não exercer domínio sobre o homem, Paulo está falando, o argumento dele não é social, o argumento dele não é cultural. O argumento de Paulo é a ordem do quê? Da criação.
O argumento de Paulo é na ordem da criação. Isso é muito importante entender. O argumento de Paulo não é cultural. Ele está falando, olha, primeiro Deus criou o homem, depois a mulher, e foi assim, assim, assim. Eu não vou me alongar nisso aqui. Isso aqui dá conversa, muita conversa. E a questão é o seguinte, nós temos que nos apegar na revelação bíblica. Mas, aos domingos, na escola dominical, após a reunião da manhã, tem sido abordada a questão dos dons espirituais e esse tipo de coisa. Convido você a vir participar e você vai entender sobre isso. O reverendo Mizel tem falado muito sobre isso. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte: tanto no casamento quanto na questão da igreja, a questão espiritual, isso foi dado ao homem. Isso não tem nada a ver, preste muita atenção nisso, com questão de capacidade. Toda vez que você entra nesse assunto, o homem tem que exercer autoridade sobre a mulher. Isso não tem nada a ver com capacidade. Tem mulher que é muito mais capaz que o homem, é muito mais inteligente que o homem, é muito mais espiritual que o homem. E tem muitas, viu? Tem mais que o homem. Não tem nada a ver com capacidade, é uma questão de ordem. Deus criou isso assim, ok? Eu posso dar um exemplo para você da Santíssima Trindade. O Filho não é inferior ao Pai, nem o Espírito Santo é inferior ao Pai e o Filho. Mas porque Deus quer se revelar em uma ordem, apesar de Deus ser tanto o Filho como o Pai quanto o Espírito Santo, os três serem feitos da mesma substância, a honra maior é dada ao Pai. A Bíblia diz que o Pai entregou tudo nas mãos do Filho. E no fim dos tempos, o Filho, depois que tudo estiver sujeito aos seus pés, ele vai entregar novamente ao Pai, dando honra ao Pai. Mas só que nenhum é maior que o outro. É uma questão de organização da parte de Deus. Fica claro isso? Ok? É uma questão disso. Tem mulher que é muito melhor para liderar do que homem. Mas Deus deu essa incumbência ao homem. E deixa eu te falar uma coisa que é clara na Bíblia. Essa ordem de Deus colocar o homem na liderança não é diminuindo a mulher de forma nenhuma. É só uma questão de ordem. É para o homem liderar. Isso é devido aos homens. É como se Deus estivesse dizendo assim, não, a mulher não vai liderar não. Vai você, não vem se esconder atrás da tua mulher não. É você que vai liderar. Tá entendendo? Essa ordem não é por causa da mulher, essa ordem é por causa do homem. A gente entende na interpretação bíblica que quando Eva dialogou com a serpente, Adão estava do lado dela. Tá entendendo? Ela pegou a maçã, eu falo maçã, influenciado pelos filmes, né? Pegou o fruto, que ninguém sabe que fruto que é esse. Pegou o fruto, ela comeu e deu ao lado do homem. O certo era Adão liderar. Ele foi colocado ali para liderar. Que isso? Não, opa. Ele não fez nenhuma intervenção, não é para comer, ele não dialogou. Ele foi passivo e omisso. Então tá, ele comeu. Então, essa questão da mulher, Deus colocar o homem para liderar, é uma questão para o homem não se acomodar. Isso é muito bem compreendido na palavra de Deus. Mais dúvidas, tem as aulas da escola dominical. Eu estou sem tempo ali, estou em cima do tempo, mas eu quero fazer uma perguntinha básica. Entenderam, irmãos? Ok? As próximas aulas vão ser bem mais aprofundadas, específicas, litúrgicas, mais polêmicas no sentido de entrar mais em cada ponto. Porém, essa aula aqui é toda introdução. Se você pegar essa introdução do que é adoração, só que é a base do que é adoração, você vai entender todo o resto de uma forma tranquila e entraremos em todos os outros pontos. Amém? Vamos ficar em pé para orar, por gentileza?